bem-vinda! Eu sou Raine Pimentel, nutricionista, especialista em doenças autoimunes. E se você chegou até aqui, provavelmente convive com uma doença autoimune ou está em investigação e se sente perdida sobre o que fazer. Nessa aula, eu organizei de forma clara os 4 passos fundamentais para te ajudar a entrar no caminho da remissão, sem promessas mágicas, mas com método e consciência. Aproveite com calma, porque tudo o que você vai ver aqui faz parte do que eu aplico aqui na minha prática clínica. Assista. E hoje eu quero contar para vocês as primeiras fases, as primeiras etapas para a gente conseguir alcançar a nossa remissão quando a gente fala de doença autoimune. O meu grande prazer e a minha grande questão, né, onde eu me apaixonei por doenças autoimunes, foi quando o meu marido descobriu que ele tinha uma doença autoimune. Então, alguns anos atrás, ele começou a sentir alguns sintomas, né, da doença autoimune e aí a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? A gente não sabia, né, quais sintomas, o que poderia ser. Ele foi em vários médicos, minha gente, até a gente descobrir qual doença autoimune ele tinha. E aí ele descobriu, depois de ir em alguns médicos, a síndrome de BC. A síndrome de BC. Alguém aqui tem síndrome de BC? Me conta aqui, né? Se você também tiver. Aí, ó, tem pessoa com artrite reumatoide, pessoas com esclerose múltipla, lúpus, nefrite lúptica. Então, assim, o Vitor, meu marido, ele tem síndrome de BC. Na época, eu olhei e falei assim, gente, mas será possível que a nutrição não pode ajudar de alguma forma o meu marido? E foi aí que eu comecei a estudar, que eu comecei a investigar a doença, o que era esse mundo de doença autoimune. E, gente, eu me apaixonei de uma forma que vocês não fazem ideia. Quando eu encontrei isso na minha vida, eu falei, cara, é isso que eu preciso seguir, é isso que eu preciso fazer. E foi aí que eu tomei rumo de juntar esses estudos e foi muito maravilhoso. E eu tô aqui com uma colinha, porque é muita coisa que eu quero contar para vocês. Então, se eu olhar para baixo de vez em quando, não liguem não, tá bom? E aí, estudando ele, suplementei, mudei estilo de vida, mudei a alimentação e a partir daí eu comecei a sentir a melhora dos sintomas dele. Então, eu ia junto com ele no médico nefro e aí o médico o acompanhava, reumato, desculpa, o que eu li, problema de rim aqui, olha a cabeça. Então, eu ia no reumatologista, acompanhava com ele tudo isso e aí a gente foi modulando, mudando a alimentação. E hoje ele já está super bem, ele está em remissão e eu vou contar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E aí eu queria saber de vocês, né, como é que foi descobrir que vocês têm alguma doença autoimune, como é que foi isso? E aí eu queria até fazer uma apresentação aqui para vocês. Espera um pouquinho que eu vou mostrar aqui. Vamos lá, quero ver se vocês estão me vendo bem aqui. Vamos lá. E aí, o que acontece? E aí eu já comecei falando, né, como é que eu me especializei em doenças autoimunes. Então, eu fui entendendo como que era a doença autoimune, como a doença autoimune atingia no corpo dessa pessoa, né, no caso do Vitor, e comecei a estudar. Estudei várias coisas, artigos, fiz especializações, fui para pós, fui para congresso, estudei em livros para entender imunologia, e aí foi que eu comecei a introduzir nele essa vida, esse estilo de vida mais saudável. Mas aí eu comecei a perceber também, aqui nos meus pacientes, todas essas questões. Quando me conta aqui, como é que foi? A Maria falou que ficou muito pensativa, porque provavelmente são doenças que você nunca ouviu falar, né? Me conta aí, como é que vocês se sentiram? Aqui no consultório, eu escuto muito com relação a medo, angústia, né? Vai pesquisar no Google e aí encontra coisas que não são muito legais com relação à doença. E isso leva a gente para um lugar de, meu Deus do céu, o que eu estou vivendo agora, né? E agora, o que pode ser que aconteça na minha vida? E eu quero saber se isso acontece com vocês aí também, né? Se vocês sentiram tudo isso na hora que vocês descobriram a doença aí, ó. A Valnice falou que deu um desespero, né? Dependendo da doença que você tem, você vai buscar no Google, você encontra muitas coisas, né? E a gente fica desesperada. A Sandra falou que tem doença de Crohn, sente ansiedade, sente medo. E eu acho que são pontos importantes, porque realmente, né, a gente descobre algo que é novo, né? E a Alice falou que perdeu o chão. A gente descobre algo que é novo
E a gente fala assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que doença é essa? Como é que eu vou seguir? Você fica insegura, com medo do futuro, né? E aí, o que acontece? Descobrir esse diagnóstico leva a todas essas incertezas, né? Ir para a internet, buscar médicos. E aí foi o que aconteceu com meu marido. Também não sei se foi aí com vocês. Me contem, tá? Em vários médicos. Olha, eu vou em vários médicos e eu não chego no resultado, eu não consigo entender e descobrir o que eu tenho. Né? A Maria fala aqui, ó, angústia sim, mas ao percorrer com o tempo a gente vai informando melhor com o reumatologista. Exatamente, porque normalmente o reumatologista é o último especialista que a gente procura e que a gente busca. Na verdade, a gente busca, às vezes, outras especialidades. Por quê? Quando a gente fala de sintomas de doença autoimune, a gente fala de sintomas que podem se confundir com outras doenças, né? E aí você fica, caramba, será que é isso que eu tenho? Será que não é? E quando a gente se sente assim, a gente realmente perde o chão. A gente não sabe muito bem lidar com relação a isso. Mas quando a gente entende e descobre o que a gente tem, fica muito mais fácil, não é verdade? E aí, eu queria saber se vocês, por acaso, já tinham ouvido falar de alguma forma que a alimentação pode, de fato, mudar a sua vida, mudar os seus sintomas, entendeu? Mudar a forma como você vive. Por acaso, alguém alguma vez já te falou isso? Ó, a Liliane falou aqui, ela descobriu que ela tinha tireoidite de Hashimoto e a endocrinologista falou que pode ter uma vida normal. Lógico que pode ter uma vida normal. E isso é completamente viável. Ter uma vida normal, ter uma vida tranquila, ter uma vida boa. Mas, principalmente, gente, mostrar e entender que existe uma vida sem dor, existe uma vida sem desconforto. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas antes de mostrar um pouquinho sobre isso, eu quero mostrar alguns depoimentos de algumas pacientes que já passaram pelo meu processo, pelo meu protocolo, para vocês conhecerem. Eu vou adicionar aqui com vocês. Só um minutinho. Essas crises, tanto de pele quanto... Meu nome é Soraya, eu tenho 32 anos. Eu fui diagnosticada com uma doença autoimune chamada psoríase. Passei por inúmeras crises, tanto de pele quanto das articulações, assim como tratamentos também. Eu percebi o quanto a alimentação tem impacto, né, para as doenças autoimunes. E encontrei a Rayane. Iniciei também um tratamento com ela. E depois que eu iniciei o tratamento com ela, a gente conseguiu, juntamente com o médico, o meu reumatologista, reduzir os medicamentos que eu tomo. Hoje eu consigo perceber, entender e ver um futuro sem medicamento, somente cuidando da minha saúde. Ouve isso que ela tá falando, pessoal. Recomendo ela muito de olhos fechados. Mudou demais a minha qualidade de vida. Oi, meu nome é Mariana, moro aqui na Alemanha e tô aqui para elogiar e agradecer, claro, o trabalho maravilhoso que a Rai fez comigo. Eu tenho doenças autoimunes, a Rai é uma profissional extremamente competente, me ajudou a entender o que funciona, o que não funciona para mim, em relação à alimentação, o que é saudável, o que não é, bem individualizado, principalmente... Meu nome é Daniela, tenho 28 anos, eu fui diagnosticada com uma artrite autoimune e sempre fiz tratamentos convencionais, com uso de remédios. E mesmo assim, durante esse tempo todo, sempre fui em busca da remissão, mas nunca tive um tratamento 100%. Sempre tinha inchaço nos cotovelos, água, então eu tive que fazer infiltrações nos 2 cotovelos, nos 2 joelhos, sempre com muita dor. Passava um pouco por conta dos remédios, né? Mas era aquela coisa que ia e voltava, então era um pouco sofrido. E ano passado, em junho do ano passado, conheci a doutora Rayane Pimentel, e a partir daí ela me apresentou um estilo de vida, na verdade, que eu nem conhecia, achava que não funcionava, e segui os métodos dela, e graças a Deus consegui melhorar com a nutrição da doutora Rayane. Com a graça de Deus, no passado, no finalzinho do ano passado, né, consegui alcançar minha remissão. E aconselho vocês, se vocês ainda não conhecem, né, não percam essa oportunidade, porque para mim foi uma virada de chave na minha vida. Jesus amado, toda vez que eu vejo isso, meu coração chega a palpitar, né? E é isso, né? Agora a Milena tá falando aqui, ela faz o tratamento convencional, porém tem muitos efeitos colaterais.
E normalmente esses medicamentos são muito fortes para o nosso estômago, para o nosso organismo. E normalmente sempre vai ter uma balança, né? Um efeito colateral, um desconforto muito grande, uma fadiga muito grande. E normalmente esses são sintomas bem comuns, né? Fadiga, cansaço, falta de disposição, perda de memória, cabelo caindo, né? E hoje eu quero mostrar para vocês que não é apenas o que comer. E é isso que eu conto para os meus pacientes e é o que eu vou começar a contar para vocês aqui. Então, para vocês alcançarem que essas pacientes, uma da Alemanha, outra da Irlanda e outra aqui de Vitória, conseguiram alcançar, que é a remissão da doença autoimune delas. Então, é isso que eu quero começar a contar para vocês, que vocês podem viver muito bem esse trajeto, viver muito bem essa trajetória, e a gente está aqui para isso. Então, não é apenas sobre o que comer, mas sim a forma como você vive. Eu sou de Vitória, gente, então a Sandra me perguntou aqui, eu sou de Vitória, e aí dá para fazer tanto online, você viu, né? Eu tenho pacientes, essas duas pacientes são de fora do país, né? Uma é da Irlanda, a outra é da Alemanha, e a Dani, que é a última paciente, ela é daqui de Vitória, e foi uma consulta presencial. Mas é para mostrar que não é só a forma como você vive, né? Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Não é só a forma como você vive, não é só o que você come, é a forma como você vive que faz toda a diferença no tratamento. Não é verdade? Que faz toda a diferença em como você vai fazer as coisas. Deixa eu ver, acho que assim vai ficar mais fácil, né? Vamos lá, então. E aí agora eu quero começar mostrando para vocês as principais condutas, os principais passos para vocês também alcançarem a remissão de vocês quando a gente fala de doença autoimune. E quem sabe, por que não, diminuir até a dosagem de medicamento? Pois é possível sim, tá? Então, o que eu quero, quando um paciente chega aqui, o que eu quero mostrar para vocês? O método Nutrescência, ele é baseado em 4 pilares onde eu vejo que são essenciais e fundamentais para a gente atingir a remissão da doença autoimune, para a gente atingir o nosso estado bom e viver a melhor fase da nossa vida, né? Que é o hoje, sem dor, sem sintomas da doença, sem desconforto. Então, o primeiro passo que a gente precisa tomar consciência, que eu falo que é com relação à sabedoria, é eu reconhecer os gatilhos da minha doença e os sintomas dela. O que é isso? Cada pessoa vai ter um gatilho que faz com que a minha doença entre em atividade. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, por exemplo, essa árvore. Nessa árvore, a gente tem os galhos aqui, ó, fibromialgia, artrite, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? Doenças autoimunes, né, correlacionadas aqui. E aqui embaixo, as raízes. As raízes, eu diria que são o quê? Os gatilhos que fazem com que a minha doença entre em atividade. Então, pode existir um distúrbio hormonal, poluição, estresse e ansiedade, não só um estresse físico, né, mas um estresse mental também pode ser um gatilho para que a minha doença entre em atividade. Então, eu começar a conhecer como é que o meu corpo funciona, ouvir o que o meu corpo está falando, já é um primeiro passo para eu saber quando é que a minha doença pode entrar em atividade. Voltando, por exemplo, à questão do meu marido. Hoje, ele já sabe quais são os gatilhos para que a doença dele entre em atividade. Como eu disse, ele tem síndrome de BC. Então, o que acontece que faz com que a doença dele comece a entrar em atividade? Então, quais são os principais sintomas dele? Ele tem aftas, que são quase úlceras na boca, de tão forte que é, e lesões na perna, né? Então, quando ele começa a ter os primeiros sinais de afta na boca, ele já sabe que a doença dele está entrando em atividade e o que ele precisa fazer? Dar um passinho para trás. Recuar um pouquinho para poder entender o que está acontecendo. E aí, quais são os principais gatilhos dele? Falta de sono, estresse muito forte e início de atividade física. Quando ele está iniciando uma atividade física, ele pode ser que a doença dele entre em atividade. Então, para ele, não é legal ficar parando e ficar começando a atividade física o tempo todo. É importante ele ter uma constância na atividade. Então, olha, cada um vai reagir de uma forma. Você já percebeu a forma como o seu corpo fala? Aí, ó, a Sandra falou que está em crise. Esse ano já perdeu 4 amigas? Meu Deus, Sandra! Então, para você ver o quanto é importante a gente observar a forma como o nosso corpo está falando. Então, conhecer e ouvir qualquer sintoma que o nosso corpo tenha é importante, né? É muito importante. Então, o que acontece?
dor de cabeça, qualquer desconforto que você tenha, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. E eu estou ouvindo a Luciana falando aqui, vai ficar gravada a aula, tá, Luciana? Vai ficar gravada, então não precisa se preocupar, tá bom? Vamos lá, então. Entender todo esse processo é a chave do sucesso. Então, quando eu começo a entender, prestar atenção no que o meu corpo está falando, começo a ouvir os sintomas que o meu corpo está começando a dar os sinais, eu começo a antecipar qualquer sintoma, antecipar com que a minha doença entre em atividade. Então, ouvir o meu corpo, ter essa sabedoria presente, ter um autoconhecimento é muito importante. E aqui embaixo do que está no meu rostinho aqui, está escrito tentativa e erro. O que é isso? É entender que um ponto da nossa vida, a nossa vida ela não é feita de tudo certinho, tudo bonitinho, tudo maravilhoso acontecendo. Vamos ter dias de altos, dias de baixo, e, cara, tá tudo certo, a nossa vida é assim. O dia que tiver tudo bem, a gente desconfia, não é verdade? Mas é entender que um dia ou outro que você sair do quadro de uma alimentação saudável, não é isso que vai levar com que a sua doença entre em atividade. Eu vi uma pessoa dizendo aqui que está fazendo já uma alimentação saudável, não lembro quem foi, eu li aqui, quem for, escreve aí novamente, né, que está fazendo essa questão de alimentação saudável. Isso é muito importante para você começar a entender quais são os gatilhos do seu corpo, quais são os sintomas. Cara, quando eu como isso, eu sinto esse sintoma aqui, entendeu? Então, isso é muito legal. Aí, ó, a Cristiane tem artrite reumatoide há 14 anos. Olha só que coisa legal. E outra aqui, aproveitando aqui até uma coisa que eu lembrei que a Luciana falou. Se você tem alguém que tem, se você conhece alguém que tem uma doença autoimune, manda esse vídeo para ela, pode mandar esse vídeo, compartilha com ela, para ela também assistir essa aula, porque vai ser muito importante, viu? Entendeu? E aí dá um joinha, tá? Vão conversando aqui comigo, porque eu não gosto de conversar sozinha, tá? Se inscreve no meu canal, aqui a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais o lado do YouTube também, tá bom? Então, o primeiro passo que você tem que fazer, então, se você quer atingir a remissão da sua doença autoimune, é você começar a se conectar com o seu corpo e começar a entender o que o seu corpo está falando, entender os sintomas da sua doença, beleza? Vamos me falando aqui, ó. Maria José é muito inchada, inflamada, realmente, um corpo que está passando por um processo de doença autoimune vai se sentir bastante inchado e inflamado mesmo. Doris, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Bom, o segundo momento, o segundo passo é prestar atenção no nosso intestino. Cara, me contem aí, vocês prestem atenção no intestino de vocês? Como é que é? Vocês olham para quando você vai no banheiro, assim? Você dá aquela olhada? Você consegue entender quantas vezes por semana você vai no banheiro? Se está indo, não está indo? Como é que está isso? Vocês estão conseguindo prestar atenção? Gente, o intestino, ele é muito, 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 muito... Eu não sei nem mensurar a importância de olhar para o intestino. O Renato falou que olha, uma coisa boa. Eu não sei nem mensurar. O intestino... Né? Algumas pessoas falam que ele é o nosso segundo cérebro. Eu ouso dizer que talvez o intestino seja o nosso primeiro cérebro, né? Então, entender como que é o funcionamento do intestino, ele vai ser fundamental para entender como é que está a absorção dos nutrientes que eu estou consumindo, do medicamento que eu estou tomando, de como eu estou, sabe? Aí, ó, o Renato falou que tá solto, já Kaoma, é assim mesmo, Kaoma? Pelo amor de Deus, falou que tá constipado. Maria falou que vai uma vez por semana só do banheiro, olha só. Então, isso mostra que o intestino não funcionante piora a regulação do sistema imunológico, né? Porque ele tem esse papel importante dentro do sistema imunológico. Ele vai ajudar a prevenir inflamações, mas principalmente a modular essa resposta imunológica, né? E aí vai te ajudar na absorção dos nutrientes, né? Uma coisa eu posso te garantir, a gente brinca quem não sabe quem veio primeiro. Se foi ovo ou a galinha. Ai, que bom que eu falei certo seu nome. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas aí o que acontece? A gente sabe que todo paciente autoimune sofre de uma desbiose. O que é desbiose? Eu tenho esse intestino que é gotejante, esse intestino que é permeável, né? Então, toda pessoa que tem uma doença autoimune tem um intestino que já sofre com uma desbiose. Aí a gente não sabe se foi a desbiose que levou a piora ou a ativação do meu quadro imunológico, ou se foi o meu quadro imunológico que eu já tenho adquirido ali, que me levou
a minha desbiose. Então, o que a gente sabe é que está tudo muito junto e misturado. E aí, eu não sei se vocês conhecem o intestino. Olha aí que lindo. Gente, essa foto é a coisa mais linda do mundo, entendeu? E aí, o que acontece? Isso se chama leaky gut. Leaky gut é quando a gente tem um intestino gotejante, um intestino permeável, né? Nesse ladinho, eu vou deixar a foto maior aqui para vocês verem, né? Ver se vocês estão vendo maior. Aí, ó. Acho que vai dar para ver melhor. Desse lado aqui é o intestino normal, tá? Você tá vendo que ele é formado por células bem justapostas, bem unidas, tá? E aqui embaixo a gente tem as vilosidades, beleza? Aqui, ó, aqui em cima, desculpa. As vilosidades. Tá vendo? Ó, eu vou fazer com a minha mão para ver se vocês. Eu vou colocar aqui do lado, então. Aqui. Então, minha mão aqui, beleza? Então, pensa aqui que aqui é o intestino e ele é feito de células bem justapostas. Essas células, elas são unidas por duas forças que se chama tight junctions, que é essa junção bem apertada, bem forte, e deixa ela bem presinha ali, beleza? Em cima do meu intestino, nessa parte externa do meu intestino, eu tenho essas vilosidades, onde eu pego e tenho os nutrientes ali acontecendo. Essas vilosidades, elas vão reconhecer os nutrientes aqui em cima, vão fazer a recaptação e vai jogar para a minha corrente sanguínea. Então, essa é uma forma saudável de eu ter o meu intestino, um intestino normal, né? Um intestino funcionante. Eu reconheço e faço a absorção desse nutriente, e aí na minha corrente sanguínea eu vou fazer o destino de cada nutriente. Quando a gente tem um quadro de desbiose, um quadro de leaky gut, o que acontece? Existe uma separação, uma ruptura dessa tight junctions, e aí eu perco o controle de quem entra. Essa é a verdade. Eu acabo perdendo o controle de quem entra, e aí acaba entrando o que não era para entrar, que são patógenos, restos de medicamento, vírus, bactérias, e aqui eu começo um processo de inflamação, um processo imunológico. Por quê? Dentro do meu sistema sanguíneo, eu vou ter os meus macrófagos, meus linfócitos, que são os responsáveis pela ativação do meu sistema imunológico. Ele vai reconhecer que aquilo, cara, não era para estar ali, e ali eu começo um processo inflamatório. Então, é a partir do intestino que acontece todo o processo inflamatório. E é por isso que eu preciso estar com ele muito saudável. Se eu tenho um quadro desse de desbiose, isso vai me causar um intestino mais constipado, isso vai me causar um intestino mais solto, né? Então, tá tudo muito junto. Qual que é a nossa intenção? Voltar para o nosso intestino da maneira como ele deve funcionar. Ali, bonitinho, com uma absorção correta, com o que não é para estar ali sendo destinado para o local dele, entendeu? Então, tudo precisa voltar ao local. E aí, quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de nutrição, isso também vai ser pontuado e ajudado, porque isso vai te levar para uma melhora da minha absorção, melhora de produção hormonal, melhora de absorção dos nutrientes, né? Então, tudo isso é muito importante a gente falar. Né? Quem quiser fazer alguma pergunta, gente, pode perguntar aqui no chat que depois eu respondo, tá bom? Então, a alimentação, ela é parte fundamental. Então, quando eu tenho uma doença autoimune, é pensar que, poxa, tudo que eu consumo vai para o meu corpo e a partir dali eu gero metabolização do que eu estou consumindo. Se eu tenho um quadro inflamatório por conta do meu processo imunológico, por conta da minha doença autoimune, isso vai fazer com que a alimentação possa potencializar ou diminuir esse processo inflamatório. Olha só a importância de cuidar disso tudo. Então, a alimentação, ela é parte-chave dentro de todo esse processo, dentro da melhora desse quadro intestinal, beleza? Dúvidas, minha gente? Vão perguntando aí. Isso aí, Liliane, que bom que você começou a fazer uma alimentação saudável. E aí a gente começa a sentir diferença. Quando a gente começa a mudar o nosso estilo de vida, começa a mudar a nossa alimentação, isso faz com que a gente se sinta melhor, se sinta mais saudável e, principalmente, comece a diminuir os sintomas da doença autoimune, não é verdade? Bom, outro ponto importantíssimo, que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, mas é importante a gente olhar. Qualidade de sono. Gente, quem aí dorme bem? Me conta. Me conta. Quem dorme bem? Aí, todo mundo dorme bem, dorme tranquilo, acorda no dia seguinte super disposto, super, bora pra cima.
ou acorda cansado, acorda querendo dormir mais? Como que é a qualidade do seu sono? Conta aí para mim, também quero saber de vocês, tá? Assim como provavelmente para alguns, para o Vitor, uma noite de sono não, uma sequência de sono, de noites de sono mal dormida, faz com que a minha doença comece a entrar em atividade. Isso porque a qualidade de sono ele vai ter um papel fundamental na recuperação e nossa função, na função imunológica. Aí, ó. Cadê o pessoal? A Sheila falando que não dorme bem, a Valnice falando que acorda várias vezes para noite, a Calma falando que dorme 5 horas por noite, a Maria falando que tem um sono ruim. Olha só. Então, pensa, vai estar ligado a essa ação imunológica que a gente vai estar sofrendo, não é verdade? E é entender que a privação de sono, ela vai aumentar muito a inflamação crônica, né, do meu corpo, vai prejudicar a regulação imunológica. Por quê? Pensa só, quando a gente está doente, quando a gente precisa se recuperar, a gente não dorme? Entendeu? A gente não dorme, a gente não precisa relaxar um pouquinho mais para a gente se sentir bem? Pois é. Então, dormir muito bem vai fazer com que eu diminua meu quadro de inflamação crônica, mas principalmente eu diminua as minhas citocinas que são pró-inflamatórias. Alguns estudos mostram que noites de sono que são insuficientes para o meu dia, né, uma má qualidade do meu sono, vai levar a um aumento das minhas citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, eu aumento a quantidade de células que inflamam mais o meu corpo. Entendeu? Então, o que acontece? Dormir bem é fundamental dentro desse processo de melhora de remissão. Então, se você busca uma remissão de doença autoimune, você precisa dormir bem. Você precisa dormir bem. Tá vendo? Ó, a Maria falando que dorme muito pouco, acorda 3 horas e não dorme mais. Então, modular esse processo de sono, aí é pensar, cara, o que eu posso fazer? Igual o neném, igual eu faço com a minha filha. Higiene do sono é uma das possibilidades para melhorar essa qualidade de sono. Mas não só isso, é melhorar a alimentação desse horário, melhorar a hora que eu vou dormir, melhorar como eu vou dormir, tudo isso faz diferença. E muitas vezes, igual a Maria Luísa falando aqui, a gente precisa usar remédio, usar de medicamentos para a gente poder dormir. Isso é legal? No início pode até ser, né, minha gente? Mas quanto tempo que eu vou tomar esse remédio? E aí é mais um medicamento para a gente estar tomando, né, ali e colocando para dentro do nosso corpo. Peraí que eu vou beber água. Então, eu preciso dormir bem, eu preciso acordar disposta. E não sei se vocês sabem, se vocês já repararam nisso também. Se eu durmo mal, se eu não consigo recuperar a minha energia, o que acontece? De manhã, no dia seguinte, como é que eu vou ficar? Eu vou buscar alimentos que vão me proporcionar mais energia. Então, eu não vou acordar de manhã querendo um ovinho, que delícia. Não, eu vou querer comer um pão. Eu vou querer comer uma coisa gordurosa. Por quê? Energia rápida. Para eu repor essa energia que eu não consegui obter durante o sono, eu tento pela alimentação de uma forma mais rápida. Quais são os nutrientes que nos proporcionam energia de uma forma mais rápida? Açúcar, gordura e carboidrato. Então, é isso que eu vou buscar, né, na minha alimentação. Eu não vou querer comer algo leve, eu vou querer comer algo que vai me proporcionar energia, porque eu não tô legal, tá vendo? O Renato falou, e remédio natural? Sim, tem várias coisas naturais, e é aí onde a gente entra, né? A gente pode fazer suplementação de magnésio, a gente pode fazer suplementação de melatonina, usar chás como opção, tá? Então, a gente tem uma cartada na manga de coisas que a gente pode usar e coisas que a gente pode fazer que leva a gente a essa melhora. Então, tem muita coisa mesmo, né? A Maria, é horrível dormir só com remédios, eu me sinto mal por conta disso. Até porque o remédio para dormir pode me levar a um efeito rebote, né? Em vez de me fazer dormir bem, vai fazer com que eu acorde muito mal. E aí eu só vou acordar para a vida já no meio da manhã. Tem muitos pacientes que relatam isso, né? Durmo mais, porém, de manhã, fico com muito sono e cansado. Luciene, então provavelmente você não dorme bem. Muitas vezes isso acontece, tá, gente? Pessoas que dormem 8 horas de sono, mas elas não entram naquele estágio de sono profundo, que é onde eu tenho minha recuperação imunológica, que é onde eu tenho liberação de hormônio, e aí eu não acordo descansada. Então, isso é muito importante para a gente observar, beleza? Além da qualidade do sono, a gente fala sobre estresse e ansiedade. Quem aí é estressado e é ansioso? Me conta aí. Eu quero saber quem é.
Renato, minha médica me passou melatonina, vou começar a tomar. Cara, a melatonina pode ajudar muito nesse processo de entrada, né? Além de algumas coisas que a gente consegue fazer também com a alimentação de ceia, antes de você dormir. Também tem muita coisa legal, tá? Quero saber aí, tem alguém estressado? Alguém cansado? Ansioso? Como é que vocês estão? Pois é, minha gente. Eu tô para te dizer que o estresse e a ansiedade são um dos principais gatilhos quando a gente fala de doença autoimune. E eu queria te trazer lá quando você começou a sentir os primeiros sintomas da doença. O que aconteceu para que a sua doença entrasse em atividade? Né? Provavelmente aconteceu algo ali. Né? Muitas vezes foi um estresse emocional, uma sobrecarga muito grande, pode ser um estresse físico, né? Uma perda de uma pessoa querida, algo que aconteceu, uma cirurgia, né? Uma outra infecção que você pegou e levou. Mas eu tô para te dizer que estresse e ansiedade são um dos grandes gatilhos quando a gente fala de doença autoimune, né? E controlar isso, modular isso é de extrema importância, sabe? Buscar ficar mais tranquilo, ficar bem, para você se sentir bem. O grande problema, gente, não é nem questão de não ser estressado nem ansioso, tá? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é entender que como o estresse e a ansiedade, ela me afeta. Como isso me afeta, né? Então, aqui, ó, vou ler aqui. Faço acompanhamento com o psiquiatra, ansiedade, síndrome do pânico. O Renato falou que é muito estressada, a Maria. Meu marido me deixa... Ô, Luciele, seu marido te deixa estressada. Aí a gente vai ter que trabalhar com seu marido também, para te deixar menos estressada. Mas, assim, brincadeiras à parte, o que a gente pode pensar num ponto beleza, eu sou ansiosa. Vocês acham que eu não estava ansiosa para essa aula aqui hoje? Menino, se eu te contar o quanto que eu estava ansiosa para esse dia, para saber se vocês iam gostar, para saber como é que vocês iam ficar. Isso me deixa ansiosa. Mas isso não alterou o meu sono. Eu não deixei de dormir por causa disso. Isso não alterou a minha quantidade de comida que eu comi, nem como eu tratei as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas aqui da minha equipe. Esse não é o problema. O problema é quando a ansiedade, ela me afeta. O estresse, ele me afeta. Eu passei um estresse muito grande no meu trabalho e eu chego em casa, eu desconto em todo mundo e fico remoendo aquilo dentro de mim. Isso sim, a gente precisa prestar atenção. Entendeu? Porque não tem como a gente tirar o estresse, né, da nossa vida. Não dá. Mas tem como a gente conseguir modular isso de uma forma importante e não carregar isso para dentro da gente, nem esse estresse, nem essa ansiedade. E aí, como eu disse, ele tem grande impacto na nossa função imunológica e é um dos principais gatilhos. Gente, estresse elevado é igual nível de cortisol elevado e nível de cortisol elevado aumenta meu processo inflamatório crônico. Quando a gente fala de doença crônica, a gente tem um processo inflamatório crônico acontecendo aqui dentro, não é verdade? Então, é importante a gente entender isso, né? O cortisol, inclusive, é um hormônio que a gente fala que é contrarregulatório da melatonina, né? Então, o Renato falou aqui, né, que a médica prescreveu melatonina para ele. Cara, é maravilhoso. Mas a gente produz melatonina, não é verdade? E aí, o que acontece? Se o meu cortisol está muito alto, se eu estou muito estressado, minha cabeça está muito pensante, tem muita coisa acontecendo, a gente brinca, né, que o cortisol é o hormônio de corra, de luta e fuga. Cara, se aconteceu, se tiver um cachorro correndo atrás de mim, meu bem, eu vou correr. Então, aumenta meu cortisol. Só se meu cortisol ele tá alto, eu não consigo aumentar a minha melatonina. E aí, olha, a qualidade de sono atrapalhando aí, né? Então, tudo isso é interligado. Eu preciso olhar para o meu paciente, eu preciso olhar para vocês como um ser único, como um ser completo. E isso vai fazer com que a gente vá encaixando as pecinhas, né? Liliane, quais suplementos eu posso tomar? Então, suplemento é algo que é muito individual. É muito individual. E aí é importante a gente entender a sua vida, entender suas histórias, entender como que tá o seu organismo para poder prescrever qual é o melhor suplemento para você, tá bom? Sandra, será que ainda tem jeito? Lógico que ainda tem jeito. Eu vi que você escreveu aí, 63 anos. Gente, a gente dá jeito para tudo. Basta a gente querer. Esse é o importante. Eu tô aqui para mostrar o caminho para vocês. Agora,
O caminho eu vou mostrar, o caminho das pedras eu vou mostrar. A minha experiência eu vou mostrar para vocês, que vai mostrar o caminho. Mas eu preciso que vocês sigam, que vocês coloquem em prática tudo isso. A mudança do estilo de vida, ela é importante. Eu não estou falando que ela é fácil, mas ela é importante dentro desse processo, entendeu? Então, quando eu entendo isso, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo de eu conseguir, tá bom? Luciana, tem exame que mede cortisol? Tem. Você pode pedir exame de sangue, ou sangue, cortisol de sangue, ou cortisol salivar, tá? Ou a nutricionista ou o médico pode solicitar esse exame de sangue para você, tá bom? Então, gente, cuidar de tudo isso é muito importante. Tá vendo que não é só a alimentação, é a forma como eu vivo que vai me levar à remissão? Então, são todos esses pontos que, com meus anos de experiência, foi me levando a trabalhar com esses pilares que são importantes. E aí vocês começam a entender que vocês sofrem de tudo isso que eu contei aqui, né? Dos gatilhos da doença autoimune, da falta de sono, né? Do intestino que não funciona muito bem, a falta de sono, estresse, ansiedade, né? Então, isso mostra que a gente precisa cuidar desses pilares. E foram desses pilares que eu cuidei do meu marido e cuidei dessas pacientes que falaram aqui com você, né? E é isso que levou elas ao caminho da remissão. E por último, a liberdade. O que é isso, gente? Você ter a liberdade de saber o que comer, como comer, o que fazer. Porque quando eu entendo como o meu corpo está, quando eu entendo o que o meu corpo está falando, cara, eu tomo a rédea disso tudo. Eu faço assim, não, bicho, eu que vou tomar conta disso. Eu que vou querer a minha remissão. Eu quero a minha remissão. Eu quero me dar. Eu não quero mais tomar esse tanto de medicamento. Eu não quero tomar esse medicamento que afeta o meu fígado, que afeta meu rim, que afeta meu estômago. E aí é isso. Eu tomo um medicamento que vai piorar o meu estômago. Aí eu tomo um medicamento para o meu estômago. Aí o medicamento piora o meu rim. Aí eu tomo um protetor hepático para não afetar meu rim. Então, uma coisa leva a outra. Então, quando eu decido que eu não quero mais, eu atinjo a minha liberdade. Uma vida sem dor, uma vida sem desconforto. Uma vida sem os sintomas da doença autoimune. E olha que maravilhoso isso. Entendeu? Olha que maravilhoso isso. E aí, quando você começa a entender todo esse processo, você começa a entrar em remissão. Você começa a diminuir os sintomas da sua doença autoimune. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que é possível, que é muito possível. Vocês atingirem esse nível de liberdade, entender que vocês podem comer, entendendo o que comer, quando comer, quanto comer, e isso não vai fazer com que a sua doença entre em atividade. Beleza? O que vocês acharam desses 4 pilares, né? Para quem entrou agora aqui, eu vou fazer um resumo. Vou falar rapidamente aqui, tá? E aí eu vou voltar aqui rapidinho. E aí, gente, ó, encaminha, pode encaminhar, escreve sua dúvida, encaminha para essa aula para as pessoas que eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Beleza? Então, o primeiro ponto que você tem que pensar é o autoconhecimento, conhecer o meu corpo, entender quais são os gatilhos da minha doença autoimune, o que faz a minha doença entrar em atividade. Esse é o primeiro ponto, beleza? Segundo ponto, cadê? Eu cuidar do meu intestino. Cuidar do meu intestino, entender como é que meu intestino funciona, como é que está o formato do meu cocô, se ele está saindo da forma que ele deve sair, entendeu? Se esse intestino está funcionando bem, se ele não está funcionando bem, se ele está metabolizando, se eu sinto desconforto. Vocês sentem gases, distensão abdominal, você come e sua barriga fica distendida. Vocês sentem isso? Me conta aí, né? A Sheila falou que está há 15 dias sem leite, sem glúten, sem açúcar. É isso. Será, Sheila, que você precisa estar sem tudo isso? Sem o açúcar, com certeza, porque açúcar é muito mal. Mas sem glúten, sem açúcar? Será que a gente precisa? É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa buscar, beleza? Então, o segundo ponto é eu cuidar muito bem do meu intestino. Olhar para ele com esse olhar mais atento, tá? Num terceiro momento, a gente tem que pensar e cuidar muito bem do meu sono, da qualidade do meu sono, como é que eu estou acordando, eu estou conseguindo descansar bem, né? O Renato até perguntou aqui, ômega 3 diminui a inflamação? Sim, ômega 3 é ótimo para diminuir a inflamação. O ômega 3 bom, tá, gente? De qualidade, tá? Mas sim, ele é maravilhoso para diminuir a inflamação. Prescrevo muito para os meus pacientes aqui, tá? Então, o outro passo, cuidar do meu sono, vigiar o meu sono,
tá? Isso vai diminuir o meu processo inflamatório, vai fazer com que o meu corpo se recupere muito mais e vai fazer com que a atividade da minha doença comece a diminuir. Então, tenha um sono de qualidade. E, além disso, também cuidar do meu estresse e da minha ansiedade, né, minha gente? Não é só não se estressar, não é isso que eu tô falando, mas é modular dentro de mim todo o estresse e toda essa ansiedade que eu vivo, que isso é muito importante. Isso vai fazer não só como eu mude a forma como eu vivo, mas também as pessoas que estão ao meu redor. Para a gente chegar à liberdade, né? Que é uma melhora efetiva dos meus sintomas. Imagina, eu tenho pacientes aqui que com artrite reumatoide que não andava, gente, que não caminhava. E com um mês, ela já estava caminhando na praia. Olha isso. Olha como que é uma vida sem dor, né? E eu lembro que quando ela veio na segunda consulta, ela já teve essa melhora significativa. Na terceira consulta, ela trouxe o marido veio e falou assim, Rayane, o que você fez com a minha esposa? Falei, eu só mudei a alimentação dela. Mas é isso, sabe? É essa liberdade que eu quero proporcionar para vocês, que eu quero mostrar que ela existe, muitas vezes, né? Com orientação médica, obviamente, né? Diminuição do medicamento, sem dor, sem desconforto, né? Abdominal, ó, a Sheila, um sonho é uma vida sem dor. Então, Sheila, você está prestes a tornar esse sonho realidade. É isso. Então, por causa de falas como da Sheila e de tantas outras pessoas que eu escuto todos os dias aqui no meu consultório, que eu criei o método Nutrescência. Ao longo desses anos, eu percebi que o maior sofrimento não é só a dor física, é a sensação de estar tentando de tudo e mesmo assim continuar sem direção. O método Nutrescência nasceu exatamente para organizar este caminho. Ele é baseado em 4 pilares que eu aplico no consultório aqui com meus pacientes. E como muitas pessoas não conseguem ser atendidas por mim presencialmente online, eu organizei todo esse método em um programa online. Tudo que eu compartilhei nessa aula foi somente a pontinha do iceberg. No programa, a gente aprofunda esse caminho para te ajudar a reduzir os sintomas, aliviar dores e principalmente caminhar com mais clareza rumo à remissão. Esse programa é para você que tem um diagnóstico de doença autoimune ou está em investigação, sente dores pelo corpo ou sinais constantes de inflamação, já passou por vários profissionais, medicamentos e tentativas e ainda sente que falta alguma direção. Não é para quem busca solução mágica, aqui não. É para quem quer entender, aplicar e construir mudanças de hábitos. O programa é estruturado nos mesmos 4 pilares que eu apresentei aqui, mas agora vividos com profundidade, módulo por módulo. Sabedoria, energização, equilíbrio e liberdade. Além das aulas, você vai ter acesso por 12 meses, materiais práticos, receitas, aulas bônus com outros profissionais e suporte para te acompanhar nesse processo. Se tudo isso fez sentido para você, na descrição desse vídeo tem um link onde eu explico com calma como o programa funciona. O meu convite, gente, é simples. Não caminhe sozinha se você não precisa. E no mais, seja muito bem-vinda ao Método Nutrescência. Vamos juntas buscar o caminho da sua remissão. Um beijo da Nutri.